Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos aí no quadro Liturgia da Palavra, quadro que propõe para cada um de nós uma reflexão dos textos que são propostos pela Igreja para a liturgia de cada domingo. Estamos aí no terceiro domingo do tempo comum, no ano A. Vamos refletir um pouco sobre Jesus, luz dos povos. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é tirada do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 8, versículos do 23b até o capítulo 9, versículos do 1 ao 3. Vai dizer assim a leitura para nós. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madian. Meus amados irmãos, aqui o profeta descreve nitidamente uma submissão e uma escravidão, podemos assim dizer, do povo do reino do norte sobre o domínio assírio. O reino do norte, como nós conhecemos, foi formado pelas 10 tribos que ficaram aliadas ao rei Jeroboão, depois da morte do rei Salomão, quando o filho de Salomão, Roboão, assume o trono e, ao invés de ouvir a voz do povo para governar de maneira justa o povo de Deus, ele ouve a voz dos seus conselheiros jovens, abandonando assim aquilo que os anciões lhe diziam. E ao invés de estabelecer para o povo um reinado justo, um reinado dentro da justiça, debaixo da vontade de Deus, Roboão aumenta ainda mais os impostos, levando o povo ainda mais ao sofrimento. Nada diferente do que nós estamos vendo diariamente nas nações mundo afora, onde o povo é humilhado e o Estado é engrandecido e subjuga o povo que paga toda a conta. Meus amados irmãos, com isso, Deus faz uma promessa de restabelecer o reino de Deus, o reino das 12 tribos de Judá, fazendo com que um descendente direto da tribo de Judá, um descendente direto de Davi, que surgiria no reino do sul, fosse entronado, fosse empossado como rei. E esse seria o Messias, aquele que era e que foi prometido por Deus, para restabelecer o reino não somente do sul, mas também unificar todos os povos, ou seja, as 12 tribos, das quais, a partir dos 12 apóstolos, o Senhor reuniria todo o seu povo debaixo de um só governo, debaixo de um só reino, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você já ouviu inúmeras vezes e leu também inúmeras vezes a desunião que existia entre os israelitas ou, por exemplo, os samaritanos e os judeus. Os judeus eram aqueles que vieram da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, e faziam o reino do sul.
Os samaritanos, ou os da linhagem das 10 tribos do reino do norte, eram chamados de samaritanos. E aqui, meus irmãos, nessa profecia, o Senhor deixa claro que aqueles que tinham sido humilhados, aqueles que tinham sido pelos assírios dominados, iriam ver brilhar sobre eles uma grande luz. E quem seria essa grande luz? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 9 de Isaías, da primeira leitura de hoje. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença. Como alegres ceifeiros, ele dá 2 exemplos. Alegres ceifeiros na colheita. Ele vai dizer que a alegria do povo de Deus perante nosso Senhor Jesus Cristo seria semelhante à alegria de quem faz uma boa colheita, de quem ceifa uma boa colheita, ou de exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Eles fazem da imagem uma tipologia da alegria de Cristo, da alegria de estar com Cristo, pela imagem de guerreiros que lutaram, que guerrearam, que venceram a batalha, ou seja, que sobreviveram e depois vão dividir entre eles os despojos, ou seja, aquilo que eles conseguiram depois de derrotar o povo inimigo. E o Senhor dá essas 2 imagens, esses 2 ícones de ceifeiros alegres ao final da colheita e de exaltados guerreiros dividindo os despojos, para dizer que a alegria do Messias que viria para unir o seu povo seria grandiosa, seria maravilhosa. E com isso é dito que o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes, foi destruída, como na jornada de Madian. Meus amados irmãos, os evangelistas São Mateus, na forma breve do evangelho deste final de semana, desse domingo, melhor dizendo, desse primeiro dia da semana, vem mostrar para nós a profecia de Isaías se cumprindo em nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dizer: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz, Jesus Cristo. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos povos. Jesus mesmo se identificou como sendo luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E aquele povo que estava subjugado pelo poder assírio viu séculos depois, mas viram ali no caminho, no território de Zabulon e de Neftali, caminho que levava ao mar, viram uma grande luz, e essa grande luz é Jesus. Essa grande luz é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Messias tão prometido.
Meus amados irmãos, eu fico pensando, eu fico imaginando como é que alguém pode não acreditar nas Escrituras, onde nós podemos ver textos como este, que se cumpre de maneira extraordinária na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Messias. Infelizmente, aqueles que não mantiverem o seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, irão fazer, mesmo depois de ter a luz brilhado, como o apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido, ao ter um encontro com a luz das nações, Jesus Cristo. Se nós não direcionarmos nosso olhar para Cristo e manter o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos, meus irmãos, cair na mesma tolice que caiu os irmãos da igreja de Corinto, e acabou deixando a luz de lado e passar a viver nas sombras. E vivendo nas sombras, necessitaram que Paulo vos escrevesse uma carta, depois de ter sido orientado por alguns irmãos da família de Cloé, que o povo estava se perdendo. E se perdendo por quê? Mais uma vez, semelhante à primeira divisão do povo de Deus, lá por volta do ano 736, quando, infelizmente, o povo se dividiu por causa de dois líderes, Roboão e Jeroboão. E, semelhantemente, o povo estava começando a se dividir na igreja de Corinto. Veja o que diz: irmãos, eu vos exorto, de Paulo, Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes um com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Então veja, Paulo exorta para que a divisão não aconteça na igreja de Corinto, assim como aconteceu e levou a uma divisão das 12 tribos de Judá, fazendo com que surgisse o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. E Paulo vai alertar que a divisão gera, infelizmente, divisão, divisão e divisão. É o que nós podemos ver com as igrejas protestantes, que se dividiram, que saíram da igreja católica, a primeira divisão ali, por meio de Lutero, depois se generalizou em todas os outros reformadores, e aí eles vão se dividindo. E Paulo diz: vocês precisam estar em concordes, com pensamentos e ser bem unidos e concordes. Ou seja, estar com o mesmo coração no mesmo lugar. Com efeito, ele vai dizer, São Paulo, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito. Meus irmãos, que está havendo contendas entre vós? Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é quem foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizado? Então São Paulo vai dizer que a luz dos povos, Jesus Cristo, a luz do mundo, a luz das nações, não está dividida e não é objeto de divisão. Ao contrário, é objeto de unidade, unicidade. Não que esteja falando da trindade aqui, mas de unidade, unicidade, ou seja, todos os membros da igreja em um só corpo. E assim, Paulo vai dizer aos coríntios e diz também para nós: de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Então Paulo vai dizer que o evangelho está fundamentado, alicerçado na cruz de Cristo.
Por isso ele diz, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. E quem anunciar outro evangelho diferente desse, seja anátema. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos olhar de maneira muito direta e muito clara para a cruz de Cristo, que é o que nos une. Louvado e bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. E o salmista diz para nós, o Senhor é minha luz e salvação. Que nós possamos dizer também, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos e até a próxima reflexão, se Deus quiser.